Olá minha gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o conceito de raio de curvatura, que é uma ideia associada ao conceito de curvatura que a gente viu no vídeo anterior. Bem minha gente, no vídeo anterior nós tratamos sobre o conceito de curvatura, que mede a taxa com que a direção de uma curva varia ao longo de sua trajetória. Nesse vídeo nós vamos apresentar um conceito associado, que é o conceito de raio de curvatura. Então vamos começar do início. Imagine que você tem aqui uma curva, que é essa aqui em laranja, e um determinado ponto sobre essa curva onde você conhece a curvatura dessa curva laranja. Então veja, o que a gente tem desenhado aqui em linhas pontilhadas são diferentes circunferências de diferentes raios, mas todas elas têm uma característica em comum. Elas são tangentes a essa curva naquele ponto. Ser tangente significa que ela toca a curva em apenas um ponto. Então, essa circunferência aqui menor, ela é tangente a essa curva naquele ponto. Essa intermediária e essa aqui também, e essa maior. Agora, qual seria a diferença entre essas circunferências que estão aqui? O que elas têm de comum é o fato de serem tangentes àquele ponto. E o que elas têm de diferente? Veja, você tem ali, você de alguma maneira já calculou a curvatura da sua curva naquele ponto. Então, você vai procurar entre as infinitas circunferências que tangenciam uma curva naquele ponto, qual é a circunferência que tem uma curvatura exatamente igual a K. Nós já vimos que uma circunferência tem sempre curvatura constante. Então, repetindo, você vai procurar dentre as infinitas circunferências que tangenciam essa curva naquele ponto, qual é aquela circunferência que possui a curvatura exatamente igual à curvatura K da curva original naquele ponto. Então, o que é o raio de curvatura? É exatamente o raio dessa tal circunferência. O raio de curvatura é o raio da circunferência que tangencia a curva naquele ponto e que tem curvatura exatamente igual à curvatura da curva no ponto. Então, a gente olhando para essa figura aqui, já tem uma ilustração do que seria, então, a circunferência para cada um desses pontos, que tangencia a curva e que, ao mesmo tempo, tem a mesma curvatura daquela curva naquele ponto. Então, nesse caso aqui, desse ponto, que tem curvatura K, você veja que essa circunferência que está aqui, ela é a circunferência que melhor aproxima essa curva nas imediações daquele ponto. E isso vai mudando ponto a ponto. Por exemplo, quando você chega ali naquela parte onde a curvatura é maior, ou seja, onde a curva se dobra de uma maneira mais rápida, mais intensa, então a circunferência que tangencia a curva naquele ponto, que tem a mesma curvatura, naturalmente ela é uma circunferência menor. E é a circunferência que melhor se ajusta à curva ali naquela vizinhança. Então essa é a ideia do raio de curvatura. Então como é que a gente define o raio de curvatura? O raio de curvatura R é sempre definido como sendo o inverso da curvatura. Ou seja, se eu tenho uma curva e naquele ponto a curvatura é K, o raio de curvatura é exatamente o inverso dessa curvatura. Só que tem um porém. Por uma questão técnica, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, a curvatura ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da orientação para onde a curva está se dobrando. E por outro lado, o raio é uma grandeza que deve ser sempre positiva. Então, para garantir que o raio seja sempre positivo, a gente, em vez de tomar o inverso de K, toma o inverso do valor absoluto ou do módulo de K. E esse é o raio de curvatura. Então, eu espero que essas ideias de curvatura e de raio de curvatura tenham ficado claro para vocês. E qualquer dúvida que tiverem, postem no canal, postem as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu terei uma grande satisfação em responder. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho, para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!